Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um ATM Night Show. Roda a vinheta! É isso aí, minha gente, nós estamos aqui mais uma vez em mais um programa ATM Night Show Podcast. E é uma alegria muito grande estar entrando aí mais uma vez na sua casa, através da TV 10 e também do YouTube do Atmosfera Jovem. Você sabe que nós temos um compromisso aqui todos os sábados às 23 horas, tanto na TV 10 como no YouTube do Atmosfera Jovem também. Então você é o nosso convidado a você registrar aí na sua agenda e você esteja nos acompanhando aqui todos os sábados. No final aí da sua noite, você tem um compromisso com a gente aqui no ATM Night Show Podcast. Eu quero também aqui deixar um abraço para todas as pessoas que nos acompanham e também que nos procuram ali na igreja, que assistem a programação todos os sábados. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também pelo seu feedback para nós ali. Isso nos incentiva e nos faz a prosseguir aí, continuar indo em frente com a programação, tá bom? Eu também quero aqui deixar o convite para você que ainda não conhece, você ainda que não foi em nenhum dos nossos encontros do Atmosfera Jovem. Nós temos os encontros do Atmosfera Jovem todos os sábados, às 19 horas e 30 minutos, ali na Avenida Mauá, 1008, que é da Igreja Batista Renovada. Nós somos, para quem não sabe, nós somos o grupo de jovens da Igreja Batista Renovada. Então você é o nosso convidado a estar com a gente ali todos os sábados às 19 horas e 30 minutos. Com certeza Deus vai falar com a sua vida, falar com o seu coração. E também nós temos um momento de louvor, de adoração. E também você pode estar fazendo amizade ali com a gente, tá certo? Então você tem um convite aí, tem um convite nosso de estarmos ali com a gente todos os sábados às 19 horas e 30 minutos, beleza? Não sei se eu falei quem eu sou, mas eu sou o Michel Hoffman. Nós estamos aqui nessa programação e hoje nós temos uma lenda viva hoje aqui em nossa programação. Pois é, então ajeita aí o dogão que você está comendo, a pizza que você está aí degustando, ou se você quer ir lá, dá tempinho de você fazer uma pipoquinha para você acompanhar a gente aqui, porque hoje o dia é histórico. Nós temos uma lenda viva da Igreja Batista Renovada. Rapaz, o cara é tudo, já foi tudo nessa vida, tá? Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, ele procura ainda a sua varoa, mas talvez, né? Até sair essa programação aí, talvez você já esteja já namorando. Nós cremos assim em nome de Jesus. Mas como eu disse, uma lenda viva da Igreja Batista Renovada. Ele que trabalhou já com mídia, é fotógrafo, é videomaker, é youtuber, tiktoker, é caçador de demônios. E essas e outras histórias nós vamos ouvir aqui, porque hoje eu estou com ele. Ele quem? Felipe Coelho! Ô, Kleber, solta umas palminhas daí assim, ó. Não! Obrigado, Kleber. Deus abençoe. Solta umas palminhas daí assim, ó. E aí, Felipe, tudo certo? Tudo certo, Michel. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos que estão aí assistindo o ATM Night Show Podcast. Hoje vamos bater aqui um papo. Espero que seja de valia para vocês, que vocês sejam edificados e que fiquem à vontade aí na casa de vocês, porque nós acreditamos que ficaremos à vontade aqui para falar de Deus e outras cositas más, né, Michel? Que vier aí, a gente topa, né? A gente topa. Só pra conversar. Mas é isso aí, ó. Tô aqui com a lenda viva da Igreja Batista Renovada. Para você que nos acompanha aí, com certeza você conhece essa figurinha carimbada aí da Igreja Batista. E eu quero começar com uma pergunta que eu começo aqui na maioria das pessoas que vêm aqui. Como foi o seu primeiro encontro com o Evangelho com Cristo? Como você nasceu num lar cristão ou não? Ou, enfim, nasceu no berço evangélico, é o berço chamado Canaã, ou El Shaddai, alguma coisa assim. Ou você veio do mundão, enfim. Nos conta a sua história, como você chegou até o Evangelho. Então, o meu
envolvimento no mundo, ele tem um antes conversão e um pós-conversão, que houve um período de deslize na minha vida. Porém, eu não nasci num berço evangélico, eu cresci num lar católico, porém não praticantes, né? Então, o único contato com a fé e a religião que eu tinha ali era o catolicismo. A minha avó, que era mais assim, mais devota, tinha santos e tudo mais em casa. Porém, minha mãe não é praticante, meus irmãos também não eram. E o primeiro contato assim com a fé mesmo que eu tive, pessoal, foi numa igreja evangélica. Minha tia, que é cristã, costumava levar eu, quando era criança, para a igreja dela, de vez em quando na Assembleia de Deus. Porém, ficava lá com as crianças no fundo, então não chegava assim a ter um conhecimento da palavra, de ouvir a palavra de Deus. Era mais ali uma bagunça ali entre as crianças mesmo. E foi depois de que eu cresci mesmo, com os meus 15 anos, 16 anos, que eu fui ter o primeiro contato com a igreja, que foi a Batista Renovada. Já foi de cara a Batista? De cara a Batista Renovada. Quanto tempo faz que você tá na Batista? Que eu tô na Batista faz... Não conta as saídas. Ou teve saídas ou não? Teve. Teve? Então não conta as saídas. Não. Uns 15 anos. 15 anos já? Uns 15 anos já, de Batista. Caramba. Entre indas tempo. e vindas. Por isso que você é conhecido bastante lá da igreja. Então você passou por várias fases da igreja. Sim, sim. Nossa. Desde a fase mais rígida até agora, que é mais tranquila. Tanto que quando eu chego na igreja, eu levo um choque, porque... era completamente diferente de tudo que eu vivi. Eu não sabia como falar com as pessoas, porque eu tinha medo de falar com os cristãos. E o meu jeito de molecão de rua, de vila e tal, e falar alguma gíria, algum palavrão, escapar. Então, eu chego na igreja, eu fico muito na minha mesmo. Tinha quantos assim. anos, mais ou menos, aí? Eu tinha uns 15 para 16 anos. Você estava na adolescência. Na adolescência. E como se não bastasse, eu já chego na igreja caçando briga já, eu arranjo confusão, só simplesmente com o filho do pastor, que também na época era bem terrível, vou deixar claro aqui, hoje é uma bênção de Deus. Mas era época de molecada, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Exatamente. Aí que foi mais difícil pra mim ainda me enturmar, de me envolver. Tanto que eu fiquei, eu acho que uns 2 anos na igreja sem fazer amizade, sem nada. Eu ia pro culto, não conseguia me envolver. Já tentei, na época os jovens ainda era Jovens Aliança com Cristo. Sim. Tentei ir algumas vezes, não consegui me adaptar, me enturmar com a galera, deixei de ir. Aí meio que fiquei entre o mundo e entre a igreja. Sem, assim, sabe? Sem ter uma identidade ainda. Quando assim, você chegou e já batizou, levou um tempo? Levou alguns anos para se batizar? Eu fiquei 3 anos indo na igreja sem se batizar. Sem batizar. Aí eu fiz 1 ano de discipulado. Depois desse um ano de discipulado. Porque o pessoal tá achando ruim hoje que é 4 meses. Porque na minha cabeça, para mim me batizar, eu tinha que ter assim um conhecimento assim mediano da palavra de Deus. Uhum. Então, eu lembro que na época os jovens tinham muito dessa, vamos pra rua evangelizar e tal, ia pra rua. Sim. E às vezes um morador de rua sabia mais de Bíblia do que eu. Aí eu falava assim, eu preciso aprender, né? Uhum. Porque eu vou evangelizar o cara que evangeliza eu. Uhum. E ficava aquela coisa, eu falei, eu preciso aprender da Bíblia. Aí eu lembro que tinha uma apostila no discipulado. Uhum. Eu fiz 2 vezes aquela apostila, fiz 6 meses respondendo tudo. Aí depois eu fiz mais 6 meses para mim fixar mesmo ali o básico, né? Que é o discipulado. Para mim ter, bom, agora eu posso até não ser perito ali na palavra de Deus, mas alguma coisa eu sei. Quando você chegou na IBR, ela estava que a IBR teve algumas fases aqui na cidade. Então, teve Colombo, Morangueira, a Riachuelo e hoje a Mauá. Em que fase que você estava ali? Eu peguei um pouquinho da Riachuelo, porém, a época da Riachuelo, ela me assustava muito. Porque eu chego na igreja sem conhecimento nenhum do que é ser cristão, do que é Espírito Santo, do que é... Pra mim, Deus era Deus e acabou. Riachuelo era o antigo Cine Maringá. Isso, Cine Maringá, Horizonte. Acho que é, né? Horizonte? Isso, Cine Horizonte. Era no cinema a igreja. E quando eu chego lá, e tá aquele movimento, aquele reteté, e gente rodando, e gente pulando, e eu sem entender o que era aquilo, eu me assustei. Tanto que a minha mãe me chamava pra mim ir pra igreja, eu tava indo. Como que você chegou na igreja Batista Renovada? Você foi cheirar lá? Um tio meu resolveu ir pra igreja do nada.
chamou a minha mãe e a minha mãe me chamou. Entendi. Aí eu fui. Tipo, vamos, né? Uma igreja? O que de mal tem ter ir uma igreja? É uma igreja. Aham. Aí eu fui e me assustei, porque na Mas hora por que você voltou, então? eu não voltei. Aí eu fui 2 vezes no Cine Horizonte, fiquei apavorado e falei, não vou mais. Porque de verdade, meio que me deu um pânico, assim. Eu não sei explicar o que eu senti. Aham. Aí eu fui embora, fiquei meio que nem dormi à noite, tentando entender o que era O que aquilo tava que eu acontecendo. vi. O que estava acontecendo. E voltei pro mundo, voltei beber, voltei... Nunca fui, assim, viciado de ter vícios, assim, mas já experimentei de tudo. Tudo qualquer tipo de bebida, de drogas. Drogas, assim, mais leves, né? Aham. Mas eu nunca fui, assim, um viciado, assim. Nunca tive, assim, aquela coisa da dependência química. Mas aí, pra se aparecer, é molecada, né? Pra rodinha de amigos. rodinha de e tal. amigos. Às vezes é ali. uma coisa que você nem gosta, mas você Sim, faz estavam só pra fazendo tá lá. ali e você fazia Aham. por fazer. Isso acontece É bastante. que muitas das vezes é o que leva, geralmente, Sim. as pessoas pro... É a porta de entrada. É a porta de entrada. Graças a Deus, Deus me trouxe antes. Aí eu tive um episódio desagradável, onde eu me envolvi numa briga. E essa briga... Briguento, né? Você! E eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Arreia! Você Arreia que eu tô... Eu era muito Era, briguento. agora sarou. Sarei. Entendi. E eu fui... Aí eu apanhei bastante, assim, na rua, porque era uma briga ali do molecada e acabou vindo mais gente, até adultos se envolveram lá no meio da briga e fui embora pra casa. E quando eu chego em casa, tá passando eu não lembro agora se era a Paixão de Cristo que tava passando ou se era um filme de Jesus, mas eu lembro que era um filme de Jesus. Aham. E na hora que Jesus estava sendo açoitado e tudo mais, e eu sentei lá, tudo dolorido, rebentado, sentei no sofá, a minha mãe dormindo no sofá e eu assistindo Jesus lá, e eu olhei, fiquei assim, olhando, falei, Jesus... Parece que ele tá parecendo comigo. Acho que eu senti isso aí. Senti isso aí hoje. E falei assim, vou sexta-feira na igreja de novo pra ver. Vou dar mais uma chance pra igreja. Tinha que ir na sexta. Aí na sexta-feira, porque era o dia que a minha mãe ia. Uhum. Eu falei, vou na sexta-feira. Daí minha mãe tava se preparando pra ir pro culto. Eu falei, eu vou com você. Me arrumei e fui. Aí o pastor fez o apelo, o culto foi normal, assim, não teve Normal, né? nada, assim. Houve ali algumas manifestações de demônio, porém o pastor expulsou de boa, não foi aquela coisa, assim, que eu não entendesse. Ficou bem claro que era uma possessão e o pastor expulsou. Então, pra mim, aquilo ficou muito bem claro o que tinha acontecido e não me assustou. Eu olhei e pensei assim, bom, se eu tiver Deus, o Deus que ele tem, eu não preciso temer. Eu vou aceitar Jesus quando ele fez o apelo. Aí ele fez o apelo, eu fui lá. Eu lembro que foi em cima do altar, ele chamava as pessoas em cima do altar. Eu subi no altar e ele fez a oração e eu aceitei Jesus. Só que na minha cabeça, se eu saísse da igreja e cometesse algum pecado, fizesse alguma coisa, se eu bebesse alguma bebida alcoólica ou se eu ficasse com alguma menina no colégio e tal, eu precisaria aceitar Jesus de novo. Eu Então, eu quase toda aceitei semana. Jesus, de verdade. Eu aceitei Jesus umas 17 vezes. Meu Deus. E eu lembro que eu vi, assim, os DVDs que antigamente o pastor gravava uns DVDs. Sim. E eu assisti uma vez, eu e meu tio, a gente dava muita risada, porque a gente pegou vários DVDs e passava, assim, o apelo do pastor e a gente indo aceitar. Eu e ele indo aceitar Jesus, velho. E a gente dava Toda muita semana. risada. Toda sexta-feira a gente aceitando Jesus. Aí eu falei assim, cara, eu preciso parar com isso. Eu preciso conhecer primeiramente a Bíblia. Foi aí que eu tomei a iniciativa de fazer o discipulado, pra mim me batizar. Sim. E aí eu já estava tendo mais entendimento, o que era o mover do Espírito Santo, o que era possessão, saber discernir o que era o que. Porque para mim eu me assustava, porque às vezes estava aqui alguém do meu lado, eu começava a glorificar, falava uma língua estranha e eu ficava assim, o que é, né? Tipo, ficava aquele parafuso na minha cara. Eu saio correndo ou eu posso ficar aqui de boa? É do bem ou é do mal? E ficava aquela coisa assim, sabe? Aí eu sempre ficava meio assim, esquivo, aí eu fui começando a aprender, começando a entender, aí foi aí que começou a fluir as coisas. E quando você se acha que foi, tipo assim, o seu encontro verdadeiro com Deus mesmo, assim? Me encontrei com Jesus e ele mudou minha vida. Como isso aconteceu? Eu lembro, assim, eu tava até pensando sobre isso, porque eu fiz
discipulado, e mesmo fazendo 1 ano de discipulado, eu acreditei que no momento em que eu me batizasse, a minha mentalidade, tudo em mim mudaria e eu seria mais forte contra o pecado, né? Eu achei. Aí eu vou lá e me batizo, na outra semana eu vou lá e caio. Daí eu fiquei muito triste, eu fiquei arrasado mesmo, assim. Tipo assim, é como se eu tivesse acreditado num conto de fada, podemos dizer assim. E falei, não é fácil assim. Como eu pensei, né? Não era só me batizar. Tem algo a mais que eu tenho que fazer que eu não sei ainda o que eu tenho que fazer. Aí eu vou para a Bíblia. Aí eu começo a ler. Eu lembro que na época eu lia muito mesmo, assim, a Bíblia. O Novo Testamento, assim, eu acho que eu cheguei a ler em 3 meses o Novo Testamento inteiro. Porque eu queria entender, eu queria me entender. E nas cartas de Paulo que eu comecei a entender um pouco mais sobre o que era pecado, como lidar com o pecado, essa questão do onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou até lendo um livro do Charles Spurgeon, né? Graça Transformadora. E é muito bom o livro mesmo, assim, ele explica muito bem em relação a isso, a fé. Eu até penso assim, a gente brinca muito, quando eu chegar no céu, eu vou tirar satisfação com Adão, vou brigar com Adão, vou brigar com Eva. E não, antes da queda de Adão, a gente tinha um paraíso para desfrutar. E depois da queda de Adão, hoje a gente tem um céu. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que agradecer a Adão por ele ter caído lá no Éden. E quando eu vou estudando a Bíblia, eu vou entendendo, eu vou me aprofundando mais, começo a buscar o batismo com o Espírito Santo, começo a buscar os dons do Espírito Santo, para mim mudar de vida completamente. Eu queria viver aquilo de fato. Porém, como eu vim muito cedo para a igreja, e me envolvi com a mocidade, começou a vir jovens de todo tipo na igreja. Porque a gente estava com um trabalho de evangelismo bacana e começou a vir pessoas ex-traficantes, ex-usuários de drogas. Tinha um menino na época até que já tinha cumprido por homicídio, tudo assim. Então tava vindo uma galera com um testemunho forte. E conforme essa galera contava esses testemunhos, eu ficava assim, eu não tenho nada de edificante para contar. E eu tinha desejo de conhecer mais o mundo por não ter um testemunho bacana para contar. E eu ficava ouvindo aquelas histórias mirabolantes e tal. Eu lembro até um menino que traficava na Bolívia. E ele veio, assim, a história dele muito pesada mesmo, assim. Eu falei, cara, eu não tenho uma história legal, assim, pra edificar a vida de alguém, na minha cabeça, né? Assim, era o próprio diabo já me ludibriando ali pra mim sair da igreja. E eu falei assim, eu preciso conhecer algumas coisas do mundo. E foi aí que eu comecei a frequentar baladas, comecei a entrar mais, conhecer mais coisas que eu não conheci na época da minha adolescência, até porque por conta da minha idade eu não tinha tanto acesso. E depois, maior de idade, eu já teria mais acessos. E um dia eu tava numa balada, e ali bebendo e tal, curtindo, e aí eu parei para pensar, o que eu tô fazendo aqui? Que não é meu lugar. Eu vou voltar para a igreja, eu vou tomar a iniciativa de mudar de vida. Assim, aí eu voltei, tive ainda alguns deslizes, né? E tentando, e assim foi diminuindo o ritmo de, vamos dizer assim, de quedas. Eu fui criando mais força, fui buscando mais conhecimento, comecei a buscar mais bases em relações a como lidar com o pecado, com vícios, com coisas, para mim não voltar mais. E foi aí que eu decidi, naquele momento, que eu não queria mais o mundo para minha vida, que eu iria me afastar. Por mais que depois de alguns tempos houve alguns deslizes esporádicos assim, mas não foi aquela coisa assim de estou revoltado, não quero saber mais de Deus, não quero mais igreja, nunca mais tive essa crise assim de falar assim, a igreja não é mais para mim, não quero Deus, não. Eu preciso de Deus. Hoje, quando eu cometo algum deslize, eu oro a Deus, eu clamo a Deus, falo, Deus, me ajuda, eu não quero sair da sua presença, eu quero continuar, eu quero ir para cima. Hoje eu não me vejo mais caindo e ficando lá prostrado no chão. Faço o possível para não acontecer, mas se acontecer, me levanto e vou para frente de novo. E aí você tem um encontro real com Deus. Dessa forma. Dessa forma. E a partir daí, como que foi? A partir daí eu tive algumas experiências bacanas com Deus.
Eu lembro que o dia que eu fui batizado, né? Eu falei assim, vou me firmar, preciso ser batizado com o Espírito Santo, né? Porque a Bíblia fala que o falar em línguas é para edificação própria, né? Então, eu preciso ter essa experiência. E eu orando, buscando batismo com o Espírito Santo e nada, assim. E eu via todo mundo recém-convertidos, assim. Tinha gente que aceitava Jesus ali, Já era o batizado. pastor orava e a pessoa já era batizada. E eu ficava ali, interessante, Deus. Obrigado. Minha vez, nada. Minha vez, nada. E eu aqui. Aí um dia o pastor, eu falo pastor porque na época ele era pastor ainda, o pastor Celso. Na época ele ainda é pastor. Ele me chamou lá na frente, ele olhou pra mim e falou assim, e aí, você de vermelho, vem aqui. Eu tava com uma camisa vermelha, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E hoje, e aí eu lembro que ele passou a mão na nuca, assim, na mesma unção que tá sobre a minha vida, eu transmito pra sua vida. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, me deu um apagão, assim, que eu perdi todos os meus sentidos, porém eu ainda tinha audição. Eu conseguia, mas só que eu ouvia como se estava tudo distante. Eu ainda conseguia ouvir a voz do pastor, mas parecia que ele estava, tipo, lá longe, assim, bem distante. E eu ouvia, assim, as pessoas glorificando e tal, e parecia que estava tudo distante de mim. Aí eu voltei assim, meio assim, o que aconteceu aqui? E nada. Aí eu tô descendo embora para casa, com os meus amigos, manifesto o demônio numa pessoa que passou do nosso lado. Manifestou com o demônio, eu nem toquei na pessoa, eu repreendi, expulsei. Aí a pessoa agiu de forma normal e seguiu o fluxo. Eu tô descendo de novo, manifesto o demônio numa pessoa do outro lado da rua. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu estendi a mão, nem atravessei a rua, e repreendi. Eu falei assim, né, ali na fé louca mesmo. Aí vou para casa. Quando eu chego em casa, o meu amigo é tomado no Espírito Santo e começa a pregar pro meu irmão, falar pro meu irmão. E o meu irmão começa a chorar e desabar de chorar. E eu fico ali intercedendo ali, o que estava acontecendo ali. Eu acho que foi até o dia que o meu irmão teve, eu acho que o primeiro contato com Deus, assim, foi aquele dia. E eu entro para dentro de casa, quando eu chego no quarto, ali nos fundos de casa, eu piso o pé no chão, eu sou tomado em línguas. E quando eu sou tomado em línguas, assim, vem aquela coisa assim muito forte, eu saio pra rua e chamo o pessoal que estava comigo para vir comigo. E falei, gente, Deus está mandando a gente sair, vamos entender o que Deus quer. E vou pra rua falando em línguas. E tinha uma espécie de uma mini boate na esquina da minha casa. E tava rolando um pagodão ali e tal. Eu entrei no meio do pagode, puxei um carinha pelo braço e falei assim, aqui não é o seu lugar. E começo a falar com ele, esse cara desaba de chorar. E aí depois ele fala pra mim que ele tá desviado do caminho de Deus e tudo mais. Aí eu saio dali, aí que eu tive aquela experiência que eu contei sábado passado, que Deus pede para mim entrar dentro de uma casa. E eu falo, não, é loucura da minha cabeça. Ele fala, entra dentro daquela casa. E é loucura da minha cabeça. Quando eu passo em frente da casa, o meu pé torce. O meu pé torceu e eu bati com o queixo no portão e o portão abriu. Aí eu falei assim, é para mim entrar de fato dentro dessa casa. Aí eu bato na porta. Aí um senhor atende, né, que é um pai de um amigo meu. E um dos meus medos era que eu conhecia o filho do cara que morava na casa. E foi o que mais me deu medo ainda. Aí eu perguntei, o seu filho tá aí? Ele falou assim, não. Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo que eu não vou... Que ele ficou assustado, né? Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu só quero falar com ele. E quando ele fala assim, que eu falo pra ele que eu queria falar com o filho dele, a mãe dele abre a porta e sai pra fora. E aí... eu começo a falar em línguas e eu falo com a mãe dele. E a mãe dele, aquele dia, se converte. Caramba. Aí ele também chegou a se converter. Ele teve uns deslizes, mas hoje ele também está na igreja. Depois de um tempo, a mãe dele chegou a falecer de câncer. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma campanha em casa de oração por ela e tudo mais. Mas ela ficou ali até o fim, firme em Jesus. Ela chegou a ser velada na Assembleia de Deus. E, sim, Deus salvou ela. Eu tenho plena convicção que aquilo foi assim, que Deus já lá no futuro, já sabia do futuro e ele queria salvar a vida dela. Essa foi a sua primeira experiência? A primeira experiência com Deus, assim. Com Deus. Que foi... E foi seu batismo também com o Espírito Santo e com línguas, no caso. Com línguas. Recebendo o dom de línguas. É que na época eu tinha talvez eu já até era batizado com o Espírito Santo. Porque eu tinha na minha cabeça que para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu teria que falar em línguas. Entendi. Mas foi a minha primeira experiência em falar em línguas.
e de ser tomada, assim, de sair pra rua. Eu lembro que aquele dia eu expulsei demônio, eu acho que de umas 4 pessoas diferentes. E foi muito louco, assim mesmo, assim. Como que foi na segunda-feira depois disso? Na segunda-feira foi tudo muito estranho, porque eu voltei pro colégio, fui estudar e pensando assim, cara, que loucura foi essa que eu vivi, né, na minha cabeça e tal. E comecei a buscar e aconteceram alguns outros episódios, né, de amiga da minha mãe ir lá em casa e manifestar com o demônio. E eu tava muito com essa coisa, assim, de onde eu ia, de muitos acontecimentos. Às vezes ia fazer uma oração na mata e uma pessoa aleatória ali manifestar com o demônio e ir lá expulsar. Eu falei assim, cara, eu acho que Deus me chamou pra libertação, porque não é possível, né? Tá acontecendo muitos episódios seguidos. E eu vou pro colégio, eu sento na cadeira e a menina que tá sentada do meu lado começa a dar uns tremelique nela. Aí eu olho pro lado, assim, na minha cabeça eu já tava orando a Deus. Eu falei assim, Deus, aqui não, pelo amor de Deus. Deus, em nome de Jesus, não permita, Pai, que essa menina manifeste com o demônio aqui. E ela começa a chorar, do nada. Ai, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô sentindo um negócio muito ruim. E ela tremia, assim, tava mó calor, ela tremia como se ela tivesse com frio. E chorava. E ela falava assim, eu não entendo, não entendo. E ela pegou no meu braço uma hora e falou assim, eu não entendo o que tá acontecendo comigo. Eu levantei, pedi licença para a professora e fui pro banheiro. E lá no banheiro eu orei. Falei assim, Deus, não permita que essa menina manifeste com o demônio aqui. Eu não sei qual seria a minha reação, que loucura. Como as outras pessoas aqui iam reagir. Né? E eu orei de lá do banheiro mesmo, me expulsei. Falei, Deus, alivia ali o que ela tá sentindo e tal. Depois, acabou a aula, eu chamo ela para ir na igreja. Aí eu voltei, ela tava melhor, ela tava calma, tudo mais. Aí eu chamei ela para ir na igreja. Falei, tô indo numa igreja sensado, sábado tem culto de jovens. Se você quiser ir, convidei ela para ir. Ela não foi depois do convite, mas depois de um tempo, assim, ela até parou de estudar e tudo mais. Ela foi para a igreja, ela me procurou, me deu um abraço. Falou que ela nunca tinha esquecido desse convite que eu tinha feito. E ela lembrou que da igreja que eu tinha feito o convite, daí ela tinha ido. Daí foi lá que ela se encontrou comigo lá. E veio agradecer por eu ter feito esse convite para ela. E hoje eu não sei se ela permaneceu, se ela foi para outra igreja, mas ela chegou aí. Mas eu fiquei muito assim apreensivo, com medo de manifestar ali na sala de aula ali com outros alunos ali que não eram cristãos. E eu fiquei preocupado. E a partir disso, como que foi a sua caminhada? Você, veja bem, você recebe uma palavra profética, você é batizado com o Espírito Santo, você recebe um rumo do Senhor, que é a questão de libertação e tudo mais, porque tudo agora que nós conversamos foi relacionado a isso. E a partir disso, o que você fez com toda essa informação que você tinha? Toda essa informação que Deus passou para você, que as pessoas passaram para você. Como que foi a sua caminhada a partir daí? Você continuou firme ou não? Como que foi a partir daí a sua vida? A partir daí, eu vou meio que crescendo, amadurecendo. Entro para minha vida acadêmica, minha vida profissional, né? Começo a trabalhar como faturista na época. E começo a ter minhas responsabilidades como ser humano, podemos dizer assim. E entrou também depois essa questão do testemunho, aí eu tive todo esse deslize. E uma das coisas que me fez voltar para a igreja, me fez refletir, é tipo assim, o quanto Deus me usava. Quantas pessoas que eu vi buscando ser usado por Deus da maneira que eu era e no meio que não tinha um êxito ali. Às vezes porque Deus tinha outra coisa para a pessoa e a Mas pessoa... Deus continuou te usando assim, depois desses episódios todos que aconteceu, você continuou o ministério. Como que foi isso? Eu me vi assim, eu tinha dificuldade de me enturmar com pessoas, eu tinha muita dificuldade de dialogar, de tudo mais. Foi aí que o teatro entrou na minha vida, porque eu fui pro teatro na intenção de me destravar. Porque, tipo assim, eu tinha vontade de pregar, eu tinha vontade de fazer as coisas, mas eu não falava bem, eu não gesticulava bem. Então, eu falei assim, eu preciso melhorar isso. E eu fui pro teatro. E o teatro me ajudou a fazer amizades dentro da igreja e tudo mais. E tanto que até um grupinho de amigos que eu tive veio através do teatro, a gente fazia célula em casa e tudo mais. Quando esse grupo se separa, ele meio que se divide, vai cada um pro seu canto, uns desviaram, outros foram para outras igrejas. Eu meio que me vi ali meio que perdido. Uhum. E eu tinha recebido uma palavra
de uma pessoa, eu não levei a fé naquilo que a pessoa tinha dito para mim. E depois, quando eu estava vivendo aquilo que a pessoa falou para mim, eu vi que realmente Deus tinha usado aquela pessoa. E porque eu tinha algo pessoal com ela, eu não falei... Se não, esquivou me daquilo, esquivei. não deu, julgou o profeta. Julguei o profeta. E na prática eu vi que realmente era o que estava acontecendo. Chegou uma hora que eu estava mais vivendo em função de amizades que eu fiz dentro da igreja do que para Deus. Qual que era a motivação minha de ir para a igreja? As amizades. Era para sair depois do culto? Era o rolezinho, era o dogão depois do culto? Ou era buscar a Deus? E, tipo assim, Deus me pegou nisso, porque eu tava num grupo de amigos e esses amigos todos se dispersaram. Sim. E quando eles se dispersam, eu fico sem rumo. Nós éramos muito fortes juntos, de busca de oração e tudo, e parece que foi um fraquejou, parece que virou uma corrente, assim, que foi... Um efeito dominó. Um efeito dominó. E houve essa dispersão. E quando dispersa, aí que eu fico meio lá e meio cá. Aí eu recebo um convite aqui, tenho força para rejeitar hoje, mas amanhã eu já tô mais baqueado. E fico mais assim. E é meio que ali o diabo mesmo ao derredor, né? Vendo ali que o diabo é paciente, né? Para derrubar. Ele fica só ali. E alguns convites, eu até brinco, falei assim, nossa, chegaram garotas em mim que eu falo assim, meu, é muito pra mim, não sei por quê, o que tá acontecendo. Até meus amigos da empresa onde eu trabalhava falavam assim, Felipe, o que você tem, velho? Eu falei assim, mano, eu não sei, velho. E, tipo assim, eu falava que não sei, mas no fundo eu sabia. Eu sabia que, tipo assim, era realmente era um laço, uma armadilha, né? Do diabo mesmo. Eu falei assim, eu não falaria pra eles, porque eles não entenderiam, mas na minha cabeça eu sabia o que era. Tanto que, tipo assim, quando eu resolvo, falei assim, quer saber? Vou cair de vez, sumiu tudo. Falei, ué, cadê? Cadê aqueles contatinhos bons que eu tava? Aí eu vou tentando me encontrar, não me encontro até o meio ao profissional onde eu tava. Eu oro a Deus, eu peço para Deus tirar para mim. E eu sou mandado embora daquele serviço onde eu estava. E eu saio e eu peço para Deus em oração para que eu trabalhasse em ambientes cristãos. Aí que eu recebo a proposta para vir trabalhar aqui na TV10. Aí a Jéssica me ligou num dia anterior que eu fiz essa oração para Deus, que eu queria trabalhar num ambiente onde tinham pessoas que exerciam a mesma fé que eu. E eu topei. Eu falei assim, eu topo. Vamos trabalhar assim. Ela perguntou se eu tinha entendimento de edição e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu entendo pouco. E o que eu não entendo, eu posso aprender. Aí foi que eu vim para a TV10 e a partir daí que eu comecei a me firmar mais na igreja e estou até hoje, graças a Deus, firme. Nesse processo todo que você estava dentro da igreja, atuando nos jovens, como era a sua atuação dentro da igreja? Como era desenvolvendo o seu ministério? Você se envolveu com algum ministério? Como que era isso? Eu me envolvi com o teatro. Eu lembro que depois do teatro eu me envolvi no louvor do Jovens, que era Aliança com Cristo ainda. Aí depois que eu entro pro louvor, eu saio do teatro, porque eu tinha em mente assim, que é melhor eu fazer uma coisa só e fazer bem do que fazer várias coisas e fazer tudo de qualquer jeito, né? E entrei pro louvor. Porém, quando eu entro no louvor, eu falo, cara, não é pra mim isso aqui, não. Eu acho que eu tô mais atrapalhando aqui do que ajudando. Vou voltar pro teatro. Só que quando eu volto pro teatro, não tinha mais grupo de teatro. Aí eu pensei, se eu voltar pro teatro agora, eu vou ter que assumir o teatro. Falei, então eu vou ficar de boa. Aí eu fiquei uns 2 anos sem me envolver. E antes mesmo da queda, falando em questão de pregação, eu comecei a receber até convites de pregações. Eu fui em algumas agendas pregando a palavra. E eu me desenvolvi também nessa questão de falar, de me comunicar pregando a palavra de Deus. E novo, assim, eu comecei muito novo. Eu tinha, acho que 17 anos de idade, mas a minha aparência era de muito mais novo. Porque eu sempre fui magro e tudo mais. Não tinha uma estatura muito alta, então eu aparentava ser mais novo do que era. E as pessoas ficavam admiradas. Porque, nossa, a idade que você tem pregando já a palavra de Deus. E como que era o seu sentimento, assim, na hora de desenvolver esse ministério de pregação da palavra? Qual era o sentimento antes, durante e depois? Olha, eu sempre buscava fazer tudo muito certo, muito certinho, assim. Eu me cobrava demais, porque eu pensava assim, se eu estou levando a palavra de Deus, eu tenho que viver o que eu prego. Então, às vezes, quando eu pregava, era muito, eu vou dizer cômico, mas assim, era
era mais assustador. Uhum. Era engraçado e assustador ao mesmo tempo. Porque eu pregava sobre um assunto e falava, vou pregar sobre isso aqui. Eu estou vivendo isso aqui. Uhum. Eu ia lá e fazia algo que é contra o que eu... Aí eu me destruía. Falei assim, eu sou um lixo. Não vou pregar mais. Vou parar com isso aí. Porque eu tô sendo falso, tô sendo duas caras. E Deus vai me pegar. Na minha opinião, uma hora Deus ia me destruir, porque eu tô pregando que eu não tô vivendo. Fulminar. Ia me fulminar. Aí eu ia lá, me recompunha, recebia outro convite, não, eu vou. Ia lá, fazia todo o estudo, fazia meu esboço, orava, jejuava e tudo mais. Agora eu vou pregar e tudo mais. Vou pregar uma palavra aqui que eu estou vivendo. E eu sempre com isso na cabeça. Eu preciso viver o que eu estou pregando. Eu ia lá e pregava. Na semana, era incrível. O diabo vinha e me macetava naquilo que eu havia pregado. Uhum. Aí eu me torturava, assim. Só faltava pegar um chicote e bater nas minhas costas. Porque eu achava aquilo o fim do mundo. Falei, não vou pregar mais. Não quero saber mais de pregar. Porque eu não estou conseguindo viver o que eu estou falando. Então, eu vou dar um pausa. E também me envolvendo, começando o meu primeiro emprego. Ainda estava estudando. E eu lembro que uma vez no colégio eu falei, o pessoal começou, o que você vai querer ser e tal? Já estamos aí para fazer o vestibular e tudo mais. O que você vai ser? Eu vou ser advogado, outro eu vou ser não sei o quê. Quando perguntaram para mim, eu falei que eu seria pastor. Eu falei, não, eu vou ser pastor. Deram risada na minha cara, assim. Aí eu fiquei muito sem graça. Aí um cutucou aí, se bem que pastor ganha bem, né? Ganha bem. Tem uns pastor que é rico, aí anda de carrão. Eu falei, não conheço, não. Um pastor que anda de carrão, não, né? Tipo assim, desconheço. E eu falei assim, mas não é por dinheiro. Eu falei, não é por dinheiro que eu quero ser pastor. Aí beleza. Então, aí, tipo, mudaram de assunto, assim... Aí eu fiquei meio chateado com aquilo, né? Falei, eu preciso ser normal, né? Por que eu não posso ser um advogado também? Por que eu não posso ser um médico ou uma outra coisa? Eu vou tentar buscar uma outra carreira para mim. E nessa eu quero ser normal, e desse parafuso que a minha mente estava vivendo, eu não quero mais pregar a palavra de Deus, porque eu não consigo viver a palavra de Deus. Pastor é ser anormal, no caso. Pra mim ia ser, Entendi. tipo... inumano, de fato, né? talvez seja, né? Pra mim era ser inumano. Era aquele cara, assim, que ele não podia dar nenhum deslize, ele tem que ser perfeito, na minha cabeça, né? E falei assim, não quero mais. Orei a Deus, falei, Deus, me abençoe em outra área aí, mas eu não quero mais ser pastor. Não quer dizer que eu não tô num ambiente de trabalho, eu não posso falar de Deus para alguém. Mas no púlpito, de levar a mensagem, de montar um esboço e tal, não quero mais para minha vida. Num domingo eu recebo um convite para ir pregar e eu rejeito, falo, não vou. Ali na Batista Renovada mesmo, um pastor me aborda e falou assim, você poderia pregar lá no meu ponto de culto? Eu falei, pastor, me desculpa, mas eu... Parei. Parei. Parei com essa carreira. Parei com essa carreira. Aposentei. Aí ele vi que ele ficou chateado, assim, com a recusa. Me deu um abraço, falou assim, Deus abençoe meu filho e tal. E saiu. A partir daquele momento ali, eu nunca mais recebi um convite de pregação. Ninguém nunca mais, assim, nem pra dar uma palhinha, assim, sabe? Eu recebi. Uma saudação ali antes do culto. Nada. Fechou completamente, assim. Parecia que Deus ouviu o meu pedido. Beleza, então. Confirmado. E aí eu não preguei mais. Não preguei assim. Porém, depois que eu assumo o teatro, para mim o teatro na igreja, ele é mais do que um entretenimento. Tanto que eu sempre falo isso pro pessoal. Eu sempre falo, gente, vamos levar muito a sério o ensaio, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra. Às vezes eu tiro ali um nome, faço tipo um amigo de oração ali, a pessoa tira um nome e ela é responsável por estar intercedendo pela vida um do outro. Porque a mensagem ela tem que ser passada. Se eu vou ali, apresento o teatro, faço as pessoas rirem e tudo mais, e vou ali e acabou, não ficou nada pra ninguém ali, nenhuma mensagem, nada passado, pra mim isso foi um show, não foi um... Então eu acredito que a palavra ela é pregada ali. Tanto que eu, às vezes o teatro ele fala por si só, você não precisa ali complementar. Mas quando ainda fica ali você vê que algumas pessoas ainda ficaram
Qual a mensagem? Igual o teatro do restaurante. Aham. Até o final do teatro, tinha muita gente que não estava entendendo o que aquela mensagem queria dizer. Aí eu vou ali, pego a Bíblia, faço uma leitura e explico, através da palavra, o que o teatro quis passar com aquilo. Tanto que até mesmo durante os ensaios, algumas pessoas falavam assim, Felipe, mas esse teatro aqui, o que ele significa? Onde vai chegar? Onde vai chegar? Qual é a mensagem? Eu Qual é a falo, mensagem? fique em paz. Vamos só ensaiar. Fique em paz que na hora é algo que eu primeiro falo, é algo que eu fui ministrado. É algo que eu fui ministrado e eu creio que a igreja também vai ser ministrada. Vai abençoar outras Vai abençoar. pessoas. Porque era um teatro de fato secular, não é um teatro cristão, aquele teatro. Eu adaptei ele. E quando eu assisti aquele teatro secular, eu fui ministrado mesmo sem nenhuma referência a Deus nele. Deus falou comigo ali. Falou assim, a igreja é isso aí. Eu fiquei, cara, a igreja é isso aí. Eu falei, vou procurar na Bíblia aí uma referência bíblica para mim complementar, fazer a alteração que eu preciso fazer e levar essa mensagem para a igreja. Tanto que até hoje pessoas me abordam e falam desse teatro. Falam assim, Felipe, que benção aquela palavra que você deu e tudo mais. Eu falei, glória a Deus. Foi algo assim que foi ministrado. O teatro agora que nós estamos ensaiando com as meninas da dança, foi um teatro que eu fui ministrado, eu fui assistir ele. Por acaso, assim, apareceu a opção, eu falei, o que é isso aqui? Apertei, assisti, falei assim, cara, que massa. E todo mundo do grupo que eu passei teve a mesma experiência que eu tive. Falei, então, é só Deus confirmando, então vamos fazer. É isso aí mesmo. Massa. Um dos episódios mais icônicos foi o sequestro do demônio. Você poderia contar pra gente essa história? Essa história, onde que eu vou, sempre tem alguém pra levantar essa história do demônio. É que foi assim, até hoje, o apóstolo Celso é uma referência pra mim. Então, as mensagens, as pregações, não que eu tento copiá-lo, mas eu me espelho a forma como ele faz. Eu penso, se deu certo para ele, pode dar certo para mim também. Tanto que eu brinco com ele. Eu brinquei com ele esses dias atrás. Falei, pastor, um dia eu vou ser melhor que você? Brincando com ele. Ele falou assim, aí ele brinca comigo, você vai, meu filho, só continuar firme aí. E então eu tenho ele como uma referência. Tenho outras referências também, mas assim, ali ele é o meu pastor. Ele é o apóstolo Celso Sano, mas ele é o meu pastor. Sou ovelha dele. Então, em um culto, há muito tempo atrás, eu acho que eu tinha eu era menor de idade ainda, se eu não me engano, na época. Ele, no meio da pregação, manifesta um demônio no culto. E ele nem desce para expulsar o demônio. Ele estava com tanta autoridade que ele expulsa lá de cima mesmo. E foi um culto, assim, que foi bem engraçado, assim, que não era um culto de sexta-feira, não era um culto de libertação, era um culto de domingo, e aconteceu 2 episódios de demônios em pessoas diferentes, no mesmo culto manifestar. E tava uma glória muito tremenda mesmo no culto, tá? Uma dimensão muito gostosa, assim. Aquele culto que você fala assim, não quero que acabe, quero continuar aqui. Sim. E teve um outro que ele ora, e ele fala, não vou descer aí. Ah, o Clebão chegou ali. E ele sobe, ele faz a pessoa endemoniada subir até lá no altar, sem encostar o dedo nela, e ela vai para pegar no pescoço dele. Quando o demônio vai pegar no pescoço dele, eu lembro que era uma mulher, ele dá risada. Quando ele dá risada, eu penso, eu no lugar dele, eu já teria me borrado toda ali, né? Ele deu risada e falou assim, você só vai pegar no meu pescoço se eu não for homem de Deus. E ele fica paradinho. Você só vai pegar no meu pescoço se eu não for homem de Deus. Quando ele fala isso, o demônio recua para trás. Eu olhei aquilo e falei assim, um dia eu vou ter essa ousadia. Um dia eu vou fazer isso aí. E tô descendo para... Mas eu sabia que o dia seria no mesmo dia. Estou eu descendo para minha casa de a pé, eu morava bem pertinho da igreja. Tá eu, meu tio e um amigo meu, que tinha acabado de se converter, a gente tava acompanhando ele e tudo mais. E ele tava com a gente e eu vejo uma movimentação estranha na esquina. E eu falo, o que tá acontecendo ali? Eu acho que é briga, hein? Aí o meu tio olha pra mim e falou, será que é briga? Vamos lá ajudar, né? Vamos separar a briga. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ver o que tá acontecendo. Chegamos lá perto, aí ele olha, ei, vocês são da igreja, né? Ele falou assim, nós somos. Ajuda aqui, ele tá manifestado com um demônio. Quando ele fala que o rapaz estava no chão, estava manifestado com um demônio... Pronto.
minha oportunidade. Não, eu fiquei morrendo de medo, Ué. porque eu não tinha expulsado ainda. Não tinha tido aquela experiência de expulsar demônio. Aí ele tá no chão, se estribuchando, e ao mesmo tempo que eu fico com medo, eu fico na dúvida. Eu fico, será que isso é demônio? Parecia uma briga, né? Uma coisa estranha aqui na esquina, não tem ninguém orando aqui, não tem... Achei bem esquisito. E eu falei pro meu tio, né? Tipo, ora aí, você tá mais tempo na igreja que eu, ora aí por ele aí. Aí ele começou a orar, expulsou o demônio saiu. Eu falei, glória a Deus, o menino tá no óleo. Tá com a tocha, né? Só que aí, quando ele vai falar com o menino, ele, você tá bem? Só que o menino manifesta com o demônio novamente. Eita. Só que aí, quando ele manifesta com o demônio novamente, o outro rapaz que a gente estava acompanhando vai tentar expulsar. Foi aí que eu percebi que, de fato, era um demônio. Porque ele coloca a mão no coração, o dedo, assim, e bate no coração do menino. Falou assim, você não pode me expulsar. Eu tô aí. Quando ele fala... Eita, mano, quando ele fala pro menino que ele tá aí, eu quase saí correndo. De verdade, a minha vontade era de sair correndo dali. Porque eu fiquei assim, gente, isso não é pra mim não, cara. O que vai acontecer aqui? Aí o meu tio, ele murchou, né? Porque ele tinha expulsado e não tinha saído. O que a gente vai fazer? Aí o menino já caiu meio que prostrado no chão chorando e tudo mais. E eu tentando consolar ele. Falei, não, cara, fique em paz, mano. Você tá em processo de libertação, é assim mesmo. Ele tá aí, mas, né? Ele tá deixa ele quietinho aí dentro. Não vai manifestar também aqui. Vai manifestar também aqui, não. Porque aí vai ser difícil. 2, né? Aí eu liguei pro meu líder de jovens. Falei assim, tamo com um menino aqui, tá manifestado com um demônio aqui. E a gente não sabe o que fazer. O meu tio já orou aqui, expulsou aqui, mas tá voltando, não sei o que tá acontecendo. Ele falou assim, eu não tô em Maringá, acho que tava em Floresta. Tô em Floresta, eu não consigo chegar aí antes de meia hora. Eu vou fazer uma oração por você e você vai expulsa. E eu aqui, eu? Não, você tem... O que eu passo pra ele? Queria passar pro meu tio, né? Pra ele fazer a oração. Não, é você, ele falou. Eu falei, amém, né? Você tá falando, vamos aí. E ao mesmo tempo que ele tava orando no telefone, eu ficava assim, Deus, me perdoe pelos meus pecados, pai. Deus, não deixa esse demônio me acusar aqui não, pai. Me perdoe, Senhor. E ele orando aqui, ele orando uma coisa aqui e eu orando outra. Aí ele desligou, amém, vou expulsar. Quando eu vou em direção do demônio que estava deitado no chão, ele fica em pé. Quando ele fica em pé, eu falei assim, morri. Aí ele veio com a mão no meu pescoço. Quando ele vem com a mão no meu pescoço, eu pensei, eu morri. Já era, Deus entrega a minha alma pra ti. Só que aí, quando veio chegando assim, eu lembrei do episódio que eu tinha falado que eu queria ser igual ao pastor Celso. Sim. Que eu era o pastor Celso ainda, ele não tinha sido ungido apóstolo. Falei assim, será? Vamos fazer um teste. Vou fazer um teste? Eu olhei pro demônio e falei assim, se eu não sou homem de Deus... Você vai pegar no meu pescoço. Quando eu falei, ele recuou. Quando ele recuou... Aí eu tô com Deus mesmo agora. Tá, eu me enchi. Eu falei assim, não, agora você vai vir. Grudei na mão dele. Quando eu pego na mão dele, puxo pra ele, puxei pro meu pescoço. Falei assim, você não ia pegar no meu pescoço? Pega aqui. Vamos ver se... Afrontoso. Afrontei o cão. Eu falei assim, você vai pegar agora. E ele puxando a mão pra trás. E eu puxando de volta. Aí eu soltei. Falei assim, eu não vou pegar na sua mão. Você não ia pegar? Vamos ver se você é homem mesmo pra me matar. Aí ele veio vindo. Ele voltou. Aí quando ele voltou, eu falei, vixe, me lasquei. Falei alguma coisa errada aqui. E comecei a orar a Deus, assim, a lagriminha até correu aqui do canto, aqui, assim, E eu, Deus me perdoe, pai. O que eu tô fazendo na minha vida, Deus? E tal. Aí, assim, me veio aquela ousadia. Eu falei assim, você pode até relar em mim. Mas se você relar, você vai levar um choque tão grande que você vai cair pra trás. Foi dito e feito. Ele relou a mão em mim, ele caiu pra trás. Já grudei a mão na cabeça dele, já expulsei o demônio. Falei, em nome de Jesus, sai! Aí, deu ali um apagão no menino ali. Eu falei, será que foi? E eu fiquei cutucando. Eu falei, senhor, sabe o nome dele aqui? Falei, mano, pro outro carinha que tava lá. Ele falou, mano, nem sei, velho, o nome dele. Eu falei, lascou. Falei, acorda, tá tudo bem? Sei o quê.
Manifestou de novo. De novo. Aí eu falei, não, o que eu vou fazer? E com vergonha de ligar pro meu líder de novo, De né? novo. Pra explicar pra ele, ó, Sim. expulsei, não deu certo, sua oração não valeu. E falei, o que eu vou fazer? Aí encosta um carro. Quando encosta um carro, é um menino que tava desviado dos caminhos de Deus. E ele vai pra tentar expulsar o demônio acusa coisas que ele tava fazendo. E ele fecha a mão e vai querer sair no soco com o demônio. E eu grudo ele, quando eu tô ali segurando ele pra ele Meu Deus, que presepado. não acontecer aquele embate ali, Isso na né? rua. Na rua. Quem me encosta? Ah. A polícia. Ei. 2 policial com a arma na mão, assim, ó. Ah. O que tá acontecendo aí? Aí eu levantei as mãos pra cima Nossa, e falei crente. assim, levantei as mãos pra cima e falei assim, senhor, calma, que a gente tá expulsando o demônio do rapaz aqui. Aí os policial com a arma na mão falou assim, então expulsa logo aí que o pessoal aqui tá tudo assustado. O pessoal não tinha pessoal nenhum ali, não tinha nem casa, era tudo loja ali na Brasil. Ó, o pessoal aqui que mora aqui em cima tá tudo assustado. Entraram dentro da viatura e vazaram. Vazaram embora. Embora. Aí eu falei assim, gente, a gente tem que fazer alguma coisa aqui na rua, não dá pra ficar expulsando. Vamos levar esse demônio lá pra mata. Aí o meu tio, como que a gente vai levar esse a demônio parte pra boa. mata? Eu falei assim, ó, o carro ali, ó. Abri a porta do carro e falei pro demônio, entra. E ele, não vou entrar. Eu falei, você vai? Não vou entrar. Eu falei, você vai entrar dentro do carro. Entra dentro do carro! Aí ele foi e entrou. Entrou dentro do carro. Aí todo mundo entrou. Eu falei, ó, vocês dois seguram ele aí atrás que eu vou na frente com o motor. Fui na frente. Quando a gente chega perto da mata, ele gruda o pescoço do motorista. Eita. Quando ele gruda o pescoço do motorista, ele perde o controle do carro e vai na direção do poste. E eu grudo uma mão aqui no volante e outra mão na cabeça do menino demoniado. E eu aqui, ó, puxei o carro de volta. Demônio dos infernos, em nome de Jesus, fica quieto. Entramos pra dentro da mata, foi aquele desespero, né? Tipo, quase batemos o carro no poste aqui por causa desse demônio maldito. Grudamos o demônio, levamos pra dentro da mata e a gente ouve uma oração dentro da mata. Falei assim, gente, tem crente aí orando. Essa é a hora. Vamos jogar Tamo esse salvo. menino aí no meio da roda e vamos vazar daqui. A gente grudou ele, jogou no meio da roda, assim, dos crentes orando e falou assim, gente, ó, tá endemoniado, expulsa aí. A gente ia virando as costas pra ir embora, a mulher, uma senhorinha levantou e falou assim, ei, onde você pensa que vai? Nós vem aqui pra buscar Deus, não vem pra expulsar demônio, não. Leva esse demônio daqui. Ninguém queria o demônio. Ninguém queria. Aí eu falei assim, minha senhora é uma alma. Ah, desculpa de todo crente, né? Senhora, é uma alma Uma precisando alma. de libertação, a senhora não vai expulsar? Nossa, aqui tudo recém-convertido, sem experiência, não estamos dando conta aqui. Aí veio um pastor, aí ele falou assim, olha, eu vou orar, né? Veio assim, é uma alma, não sei o quê. O pastor já estava mais, né? Mais espiritual. Mais espiritual. Foi lá, orou, expulsou e voltou. Quando o pastor ora, expulsa e volta, eu falei, não, gente, isso é palhaçada, velho. Tudo bem que ele conseguiu revelar tudo que o menino tava fazendo lá na palhaçada lá. Mas eu não sei o que tá acontecendo aí, velho. Isso aí não é demônio, ou não é tudo bosta, né? Tudo Porque desviado. Tudo desviado. Falei assim, não tem o que fazer. Vamos levar ele pra casa, soltar ele lá, a mãe dele se vira com ele, sei lá com quem ele mora. Não tem o que fazer. Aí me veio um estalo. Falei assim, se o demônio tá saindo e tá voltando, é porque tá com legalidade. Aí eu olhei assim, foi o próprio Deus que me discerniu, porque eu tava ali, né? Nem sabia o que era nem legalidade, sabia legalidade. Eu falei assim, onde tá a legalidade? Perguntei pro demônio. Ele falou assim, eu não vou falar. Eu falei assim, você vai falar, onde que tá a legalidade? Eu não vou falar. Eu lembro que me veio uma raiva tão grande, porque já era madrugada da noite. Cansado. Sem voz de gritar. Eu grudei ele aqui pelo colarinho assim, ó. E gritei, aonde que tá a legalidade? Ele falou nas costas. Aí colocamos ele de joelho, puxamos a camiseta dele pra fora, assim. Aí eu olhei nas costas dele. Falei, gente, não tem nada nas costas dele. Não tem uma tatuagem, não tem nada aqui. Aí eu olhei na camisa. Quando eu olhei na camisa, eu senti que tava na camisa. Daí eu fiz um teste. Eu falei assim, pastor, expulsa aí. Segurando a camisa na mão. O pastor expulsou. Quando o pastor expulsou, o menino volta. Tipo, desnorteado. Onde que eu tô e tudo mais. Eu falei assim, tá aqui, ó, na camiseta. Eu perguntei pra ele, quem que te deu essa camiseta aqui? Aí, depois, num conversa que ele voltou mais em si, ele explicou que ele tinha ganhado a camiseta de uma pessoa que fazia obras, trabalhos de... trabalho. Aí eu falei assim, gente, tava na camiseta. Por que que eu não perguntei antes?
Porque Teve que sequestrar o quase demônio. batemos o carro no poste, sequestrar o demônio, levar o demônio pra mata. Quase levamos um tiro da polícia. Enquadrado, a polícia. Quadrado e tudo. E era uma bendita de uma camiseta com obra. Que legal. Que massa. Uma boa experiência. Uma boa experiência. Felipe, olha, você falou 2 vezes que você recebeu uma palavra do Senhor para sua vida. E que na primeira conversa que a gente teve aqui, você disse que você queria ser pastor. Enquanto todos os seus amigos queriam alguma coisa diferente da vida, você queria ser anormal, que era ser um pastor. Como que está hoje isso para você? Quando você abriu mão de pregar, você pediu para o Senhor que não queria mais pregar, mas você já também tinha falado que você queria ser um pastor. Você acredita que você tem um chamado pastoral? Olha, eu não vou dizer que eu acredito que eu tenho um chamado pastoral em si, que é aquele pastor, porque assim, eu não me vejo pregando para crente, assim, sabe? Eu acho que assim, o que eu quero para mim hoje já não importa mais. Eu já entendi que eu vi muitas oportunidades que eu tive na vida em outras profissões, em outras áreas, que foram frustradas simplesmente por eu não entender o que aconteceu. E entender que, tipo assim, existe um querer acima do meu querer. E esse é o querer de Deus. Então, eu quero que o querer de Deus prevaleça na minha vida. Se Deus tem para mim um chamado pastoral, eis-me aqui. Se Deus tem para mim um chamado evangelístico, de ir para a rua, de ir para uma outra nação, quem sabe, ou até mesmo para uma outra cidade, ou até mesmo dentro de Maringá, eis-me aqui também. Então, assim, hoje eu estou disposto a viver a vontade de Deus. Se Deus, o que Deus tiver para mim, eu estou aceitando. Antes eu lutei muito, antes era muito o que eu queria. Eu já quis ser cantor. Né? O meu sonho era ser cantor. Tinha uma época que eu sonhava em gravar CD e tudo mais. E eu falei assim, gente, e se não é o que Deus tem pra mim? Tanto que eu queria fazer aula de canto, queria fazer técnicas e não sei o quê. Eu fiquei treinando, eu até brinco, o pessoal, faz um melisma aí. Eu ficava treinando melisma em casa e tal, ouvia black, soul e queria aprender. Agora eu quero aprender um drive aqui na voz. E ficava ouvindo até aprender. E eu fiquei me dedicando a isso. Aí um dia eu me perguntei, será que é o que Deus tem pra mim? Às vezes eu tô aqui martelando em algo e não é o que Deus tem pra mim. E o que mudou, então, do Felipe do sequestro do demônio pro Felipe de hoje, que eu tô conversando aqui? O Felipe do sequestro do demônio era um Felipe mais emocional. Eu não que as pessoas veem uma pessoa racional em questão da fé como algo meio que ruim, mas eu acho super necessário ser racional. Porque a palavra de Deus ela é racional, ela tem sentido. Ela não é algo louco, sem pé nem cabeça. Ela tem sentido. Desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus mira em Jesus. Entendeu? Então ela tem todo ali uma lógica. São histórias diferentes que vão se complementando ao longo do tempo. Então, eu sou mais racional hoje. Antigamente, eu era muito na loucura. Tanto o trabalho todo que a gente teve para expulsar um demônio, por exemplo, sem experiência. Depois teve outros episódios de demônios também que a gente apanhou um monte e não sabia como fazer, como lidar. Demoramos horas e uma pessoa ali com experiência vir e, tipo assim, mostrar que não precisava daquele reboliço todo que a gente estava fazendo. Então, eu adquiri muito mais experiências e maturidade. Hoje, questão de discernimento de espíritos. Eu tive muita experiência com essas questões de discernimento de espírito, que foi algo que eu sempre busquei. Porque eu sou muito ressabiado. Eu sou ressabiado com profecia. Eu sou ressabiado com... Eu sou assim, eu gosto de ouvir aquela palavra que ela tem referências bíblicas. Entendeu? Quanto mais referência bíblica... Por isso que eu amo o apóstolo. Porque ele prega a Bíblia do começo ao fim. Ele abre ali o texto, ele desmiuça o texto, ele entrega uma revelação, mas tudo em cima ali da Bíblia. E é algo que eu me espelho naquilo. Antes eu era muito mais emocional, de tipo assim, isso que eu te digo, e tarará, tarará, tarará. Às vezes Deus nem estava falando nada. Mas você tinha... Se você é usado por Deus, você tem que mandar um eis que eu te digo, uma língua estranha. Às vezes não. Às vezes Deus pode falar comigo numa simples roda de amigo de conversa, quando já aconteceu.
Eu estar pedindo uma resposta para Deus, que aconteceu recentemente, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu não li a mensagem, era um textão. Eu falei, gente, eu não vou ler isso aqui, não. E eu pedindo uma resposta para Deus, e um instalo veio, lê a mensagem. Era toda a resposta que eu estava pedindo para Deus. Era tudinho, desmiuçado. Então, um texto de WhatsApp, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Então, hoje eu tenho esse discernimento que não precisa de nada mirabolante. Deus estava numa brisa. Entendeu? Enquanto Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto com Elias, né? Na caverna. Deus não estava. Deus estava numa simples brisa. Então, Deus ele pode aparecer em simples detalhes, em simples coisas. Então, hoje eu não espero mais nada mirabolante para entender que pode ser Deus falando. Ou até mesmo Deus me usando. Às vezes, Deus pode me usar em coisas simples também. Então, eu vejo assim, nessa questão da maturidade espiritual, experiências, né? O que eu aprendi com elas e como eu posso usar isso. Porque eu acho que a sabedoria é você saber usar essa inteligência que você adquiriu, né? Porque uma coisa é você ser inteligente, uma coisa é você saber usar essa inteligência. Então, eu acho que hoje eu tô muito mais maduro do que aquela época. Aquela época eu era mais inocente. Se fosse para mim, eu posso mesclar. A única coisa que eu pegaria daquele Felipe era a inocência que eu tinha naquela época. Porque aquele Felipe daquela época não tinha se envolvido com tantas coisas erradas depois que eu me envolvi, quando eu deslizei, nas minhas quedas, do que hoje. Então, assim, eu volto para a igreja cheio de espinhos, eu digo assim, de fraquezas que eu acumulei durante essa minha jornada de aventura, marcos, né? Que eu tive, e que são batalhas que talvez eu tenha pro resto da minha vida, e só em Deus eu vou vencer. Então, se fosse para mim pegar alguma coisa daquele Felipe dessa época, seria só isso. De resto, as experiências que eu tive, o conhecimento que eu tive, que eu tenho hoje, e as experiências, eu quero manter e continuar tendo. É conhecer e prosseguir em conhecer. Eu não sei demais a ponto de não poder aprender mais, e também não sei de menos a ponto de ficar panguando com coisas simples. Não poder ensinar também. E não poder ensinar não poder também. passar alguma coisa para alguém. Pra frente. Normalmente, assim, quando a gente recebe uma palavra de Deus para as nossas vidas, como foi o seu caso, a gente tende a fazer duas coisas. Uma é abandonar aquilo tudo e a gente partir para o extremo, então daqui ao extremo de totalmente ao contrário, ou a gente vai em busca daquilo que Deus liberou sobre nossas vidas. Durante toda a nossa conversa, me parece assim, muito claro e óbvio que Deus tem um plano na sua vida na área de libertação. Eu não sei se você acha isso a mesma coisa que eu. Eu não sei se você pensa nisso também. E a minha pergunta, na verdade, é para o que Deus tem te direcionado? Para onde Deus tem te apontado? Para onde que Deus tem falado assim, Felipe, esse é o caminho que eu quero que você siga? De um Felipe que já teve várias experiências com Deus, espirituais, de um Felipe que já foi usado nas mãos de Deus de uma maneira maravilhosa, de um Felipe que já cometeu tantos erros, tantos excessos, tantas falhas, de um Felipe que conheceu o mundo, que conheceu a maior parte do Brasil, viajando com cantores famosos, trabalhando e produzindo coisas que talvez alguém possa olhar e falar assim, eu queria a vida desse cara. E para você não foi o suficiente. E, novamente, você volta para a sua origem, não para o seu passado, mas você volta para a sua origem. O que Deus tem te direcionado? O que Deus tem falado? Para onde Deus tem apontado nesses últimos tempos? Assim, eu vejo assim que muitas leituras das quais eu estou fazendo, eu estou buscando ler muito livro. Esse ano, eu acredito que eu já li cerca de uns 6 livros. E eu estou buscando mesmo essa questão do conhecimento. Eu tive algumas experiências de ouvir mensagens de pregações de exortação, onde a pessoa, ela exorta, porém, ela não mostra uma solução. Ela não mostra que aquela solução está em Cristo, ela não enfatiza isso, ela enfatiza muito mais o erro, ela enfatiza muito mais os planos do diabo, e ela meio que deixa que a cereja do bolo, que é a salvação, que é a pessoa de Cristo Jesus, que é o que o apóstolo Paulo ministrou, para lá.
Entendeu? Que é o remédio. E eu vejo que falta isso. Hoje eu vejo pessoas que ela entende que muitas das vezes coisas que elas fazem são errado, mas ela não tem uma solução para lidar com aquilo. Então, muitas das vezes a opção que ela tem é simplesmente de sair da igreja. Eu tive uma experiência de eu ver uma pessoa saindo do culto dos jovens e ir embora do culto, e eu barrar, você tá indo embora? Eu não sou digna de estar nesse lugar. Eu falei, como assim você não é digna de estar? Eu sou pecadora. Virar as costas e sair embora andando. Assim, gente, como assim? Se ela tá indo embora porque ela é pecadora, eu tenho que pegar minha Bíblia lá no banco e ir embora também, porque eu também sou. Então, assim, eu vi que é uma pessoa que ela não tá orientada, ela não tem a noção que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabunda. Então, tipo assim, ela olhou para nós ali nos jovens, orando, intercedendo e buscando a Deus, ela achou que nós era tudo perfeito, inerrantes. E ela simplesmente se achou indigna de estar ali e foi embora para casa. Eu falei assim, não, ela precisa ser orientada. Que não é assim, que existe uma solução. É minimizar o poder de Deus, você achar que Deus não pode te curar. Entendeu? Que Deus não pode te tratar esse espinho que você tem. É como se você, de fato, estivesse minimizando o poder de Deus. Eu falei assim, e ela não tem, ela está fazendo isso inconscientemente. Deus é poderoso o suficiente para transformar a vida dela e ela não tem ciência disso. E eu fiquei muito assim, porque estava ali no calor da emoção, eu fiquei em choque com essa resposta que ela me deu. Eu poderia ter falado isso para ela e não disse, e ela foi embora. Eu falei, gente, não é assim. A gente tem que falar contra o pecado, sim, mais do que é falado, porém a gente tem que mostrar a solução, que é em Cristo Jesus, eu ouvi uma história na mitologia grega que me impactou. Não sei se dá tempo de contar. Dá, pode contar. Ela conta a história assim, de Jasão. Jasão era um marinheiro e ele precisava passar por um local onde haviam pedras. É uma mitologia, mas ela tem uma história para contar, né? Eles usavam uma forma mais caricata ali para contar a mensagem. E ele precisava passar naquela região, e essa região havia algumas sereias que tinham um canto muito bonito. E conforme os marinheiros passavam por ali, ouviam o canto da sereia, se sentiam tentados, nadavam até a costa e eram assassinados por essas sereias carnívoras. Então, eles encontravam a morte ali na tentação. E Jasão, ele tenta resolver o problema dele colocando cera no ouvido dos marinheiros para que eles ficassem surdos, e ele pede que os marinheiros amarrem ele no mastro para que ele ouça, porque ele quer ouvir o canto da sereia, mas ele sabe que se ele for até a sereia ele vai morrer. Então ele pede que ele seja amarrado dos pés às mãos para que ele não vá. Ele ouve o canto da sereia, fica desnorteado, tenta ir, porém quando passa daquela região da sereia, ele se acalma, volta ao lugar, os marinheiros soltam ele das cordas e ele vai para o objetivo dele. Só que quando ele chega na cidade, o canto da sereia ainda está ressoando na cabeça dele. E ele não consegue dormir, ele fica revirando a noite, até que ele pega um barco sozinho e vai lá e é morto pelas sereias. Porque a tentação ficou ainda no coração dele. E a mesma história acontece com Ulisses. Ulisses, ele recebe uma missão, ele precisa passar por aquela região e ele começa a buscar estratégias para passar aquela região. E ele sabe que na cidade existe o Orfeu, que é um tocador de harpa excelente e tem uma voz encantadora. E ele chama o Orfeu para viagem com ele. Falou assim, você pode ir na viagem comigo? Posso. Coloca Orfeu dentro do barco. Quando chega próximo às sereias, ele pede que Orfeu toque. Orfeu começa a tocar a harpa e cantar. E a sua voz era tão boa e ele tocava tão bem a harpa que as próprias sereias pararam de cantar para ouvir ele. E ele não foi tentado. Ele conseguiu ir até a cidade e ele voltou sem acontecer nada com ele. E qual é a moral dessa história? É que Orfeu, ele não foi tentado pelo canto da sereia porque ele tinha algo melhor dentro do barco. Então, assim, o pecado, ele é bom. O pecado, ele é tentador. O pecado, ele traz prazer. Porém, se Deus estiver no seu barco, na sua vida, ele é melhor, ele é maior que o pecado. Então, tipo assim, nessa mitologia, você pode extrair essa prova. Igual tinha uma menina que falou, Felipe, quando eu recebo um convite no WhatsApp, eu tranco a porta da minha casa e jogo a chave para fora, para mim não sair. Na época, eu achei até legal a atitude dela, mas hoje eu falei, não, mano, você tá errada. Você não tem que trancar a porta. Você tem que trazer Deus para dentro da sua casa. Porque se Deus estiver dentro da sua casa, você não vai sair para fora. Sim. Então, tipo assim, entender isso, que
por eu mesmo, eu, Felipe, eu estaria lá, vivendo o que eu estava vivendo, fazendo o que eu estava fazendo. Eu não estaria buscando me aperfeiçoar como pessoa e como cristão. Eu estaria simplesmente vivendo a minha vida em libertinagem. Mas não, eu entendi que só com Deus dentro do meu barco, dentro da minha vida, eu posso vencer isso. Então eu vejo que hoje, assim, Deus tem me mostrado muito, todas as palavras que eu tenho assistido, ou livros que eu tenho lido, tá voltando para esse lado. Eu falo assim, gente, eu acho que Deus ele quer me usar para isso, para dar um norte para as pessoas. Ei, você é pecador, o pecado é bom sim, mas existe algo melhor que isso aí. Existe uma solução para isso aí. Entendeu? De trazer essa solução. Eu acredito que eu tenho um chamado sim nessa área da libertação, que é algo assim que muitas foram eu me batizar, eu me converter, que aconteceram muitas histórias. Eu vejo assim, tipo assim, eu conto algo, às vezes, para algum pastor que eu conheço e tal, ele não tem a quantidade de histórias de libertações assim que eu tenho. Eu falo, cara, será que é algo meu? Será que Deus me chamou para isso? Pode ser que sim, e eis-me aqui. Eu acho muito legal saber que uma pessoa outrora era usada pelo diabo e hoje ela tá na igreja, hoje ela já tá pregando. Tem pessoas que eu evangelizei, que eu acompanhei, que hoje são pastores, que estão assim, tão melhor que eu, podemos dizer assim. E eu falo assim, se esse é o meu chamado, eu quero algo que... Você gosta disso? Eu gosto. Eu acho muito bacana. Quando aconteceu na vigília, o rapaz lá que manifestou com o demônio, o Guto foi lá expulsar, eu não ia desrespeitar a autoridade do Guto, porque ele já estava ali orando, mas eu senti muita vontade de falar assim, cara, quanto tempo que isso não acontecia comigo, né? Eu vou ali orar. Eu só fiquei ali intercedendo, né? Ele já tinha tomado a frente, deixei ele expulsar. E aconteceu, o rapaz ali se libertou. E eu acho muito legal isso, porque existe, o mundo espiritual, ele existe, ele é real, e existe pessoas precisando ser libertas. E existe pessoas que e existe as pessoas que não têm essa possessão, elas não têm ali um demônio dentro dela, que às vezes o diabo nem precisa entrar dentro dela para agir na vida dela, às vezes uma seta, algo já é suficiente para trabalhar na vida de uma pessoa. E às vezes ela chega ali no culto, o diabo fica massacrando a mente dela, ou você não é digna de estar aqui. Ei, você... Ei, ó, tá vendo todo mundo aí, ó? Essa juventude ali na parede intercedendo, tudo crente, tudo forte em Deus, e você aí, vai embora pra sua casa. Que foi o que aconteceu com aquela pessoa. E eu falo assim, ela precisa ser orientada. Que a gente tem as mesmas fraquezas que ela. Os mesmos desejos, as mesmas lutas. A diferença é que a gente entendeu que se Deus está com a gente no nosso barco, a gente é mais forte nele. Que só com ele a gente vence. Eu não me vejo capaz de vencer nada, nenhuma tentação, sem Deus. E a própria Bíblia fala que Deus não dá uma tentação maior do que a gente possa suportar. Às vezes a gente usa de desculpa, caí. Você não caiu não, irmão. Você fez mesmo porque fez. A própria Bíblia fala que Deus não dá uma tentação maior que a gente não possa suportar. Então, se você caiu, foi por desleixo mesmo. Foi porque... Não adianta tentar usar uma palavra para amenizar a queda. Você errou e pronto. Não tem que passar pano. É admitir, pedir perdão para Deus e seguir em frente. Que nós somos humanos. O nosso corpo ainda não foi transformado no corpo de glória. Nós não fomos... tem aí a natureza de Adão está aqui ainda. Entendeu? Então, é constância. É busca constante, é tudo constante. Igual você falou do jejum. Eu falei assim, nossa, Michel, fazia tanto tempo que eu não jejuava. E faz muita diferença. Jejum faz diferença. Oração faz diferença. Leitura bíblica faz diferença. Leitura de um livro, às vezes, é uma visão de uma outra pessoa que... o livro de Charles Spurgeon que eu tô lendo, cara, tá sendo, pra mim, muito edificante. É aquele livro, assim, que eu tenho certeza que eu não vou ler ele mais de uma vez. Eu vou ler ele mais de uma vez. Porque ele é muito bom. E quando vai de encontro que você está vivendo, as ministrações que Deus está trazendo para você, é algo que te edifica e te impulsiona. E você quer que as outras pessoas... Antes eu tinha muito de julgar. Nossa, e Deus me tratou muito nisso. Hoje, fulano fez tal coisa. Eu era o primeiro a descer a lenha. Não, que fez? Não. Você tá bem, irmão? Precisando de uma oração, mandar uma mensagem, perguntar como é que tá. Entendeu? Poderia ter sido eu. A mesma fraqueza que ele tem, eu tenho. Entendeu? A diferença é que ele sucumbiu. E ele sucumbiu hoje e amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia.
E eu acho que eu tô muito assim nessa vibe, assim, sabe? É preciso libertar? Amém, Deus, eis-me aqui. É preciso trazer uma palavra de transformação? Vamos transformar. Às vezes eu tô precisando ser ministrado, Deus ministra primeiro em mim. Como eu falei no teatro. Gente, Deus ministrou primeiro em mim. Deus primeiro me pegou nisso aqui. E agora a gente vai levar para a igreja. Amém, tal. Vamos fazer. Aí a galera abraça, compra a ideia comigo e a gente vai para cima. Maravilha. Pra gente caminhar pro final e encerrar nossa conversa aqui com o Felipe. Felipe, onde você vai estar daqui 5 anos? Só O que Deus você vai estar sabe. fazendo? Olha, eu pretendo... Assim, eu tenho os meus sonhos, vou dizer assim, secular, profissional. Porém, que nem eu digo, um tem que estar alinhado com o outro. Eu acho assim que a obra de Deus, ela precisa ser mantida. Ela precisa ter alguém que mantenha, que financie, que faça isso. Eu quero ser esse financiador. Mas eu não quero só financiar a obra de Deus no dinheiro, mas também como minhas experiências, o que Deus ministrar em mim, o que Deus falar comigo. Eu estava esses dias ministrando com uma pessoa, para você ter ideia, sobre casamento. Nem casado eu sou. E a pessoa ser completamente impactada com aquilo que eu estava falando. E por uma leitura bíblica que eu fiz, eu ter o discernimento do que Deus estava querendo dizer ali, e eu ter passado para a pessoa. E tipo assim, mesmo eu não sendo casado, aquilo me entrou assim como uma flecha assim, no coração da pessoa. Eu falei assim, cara, eu não preciso... né? Eu ficava assim, na minha cabeça, só quem pode falar de casamento que é casado. Tipo assim, não que eu vou dar uma palestra sobre isso, né? Que aí já é demais. Mas ali Deus me usou através disso, entendeu? Então eu acredito assim que daqui 5 anos eu quero estar exercendo muito mais o que, na verdade, eu quase não estou fazendo hoje, que é de estar ministrando a vida de pessoas, estar esclarecendo algumas dúvidas. Eu acho que assim, esse negócio de mestre, eu acho que dos 5 ministérios é um dos que eu mais admiro. Porque ensinar, para mim, é algo muito bom. Você esclarecer algo que a pessoa tem dúvida. Então, assim, talvez se Deus tiver algo para mim nessa área de mestre, de ensino, de coisa, eis-me aqui também. Eu estou buscando conhecimento e amém. Eu, de verdade, eu prefiro mais estar ensinando sobre a palavra, assim, acadêmico do que estar pregando num púlpito, por exemplo. Porque eu acho que há muita dúvida. Entendeu? Eu fiquei muito tempo na igreja, mesmo com muita palavra que é pregada ali. Ali é muita Bíblia pregada. Ainda fica algumas coisas, alguns assuntos que é deixado... não é que é deixado de lado. Que é meio que... Entendeu? Então, daqui 5 anos... Não dá pra abordar em 1 hora a Bíblia completa ou esgotar um assunto em 1 hora de púlpito, né? Não dá. Existe muita coisa pra se conversar. Até mesmo um assunto em específico em 1 hora de culto não dá. O discipulado é muito importante. E o discipulado, o que faz funcionar a palavra do altar é o discipulado. Então, através de uma palavra do altar, você pegar e trazer isso para o discipulado, trazer isso para a vida. Então, o discipulado é fundamental, muito importante. Ensinar a caminhar, não simplesmente apontar o caminho, vai lá. Mas você caminhar com a pessoa, né? Discipulado é isso, você caminhar em direção àquele caminho, não só apontar o caminho. Tanto que eu acho muito legal essas caixas de perguntas que as pessoas fazem. Deixa uma dúvida aqui. E é muito bom isso, porque tem muita gente que tá, tipo, 5 anos na igreja que tem dúvida de coisas simples. Então, ensino, pregação, no púlpito, se é algo que Deus tem para mim, eis-me aqui, entendeu? Não é algo que arde em mim. Hoje, não. Eu quero pregar no altar e tal. Não é algo que arde em mim. Eu me vejo muito mais ensinando do que pregando a palavra. Mas é algo que, se for de Deus, eis-me aqui. Então, daqui 5 anos eu quero estar com o meu profissional casado, bacana. Não? Casado também. 5 anos? Já tô com quase 30, sei, né? 35 ali já dá né? Quem sabe aí. Não que eu vou casar na loucura, né? Tem que ser ali Tipo, em 16 dias, assim, 17, 30 isso aí dias. não me pega, não. É planejamento. Nossa, o engraçado sempre quando a gente pega e fala essas coisas pra Deus, cara, parece que Deus brada do céu. E ele fala assim, eu vou provar que você tá errado. Amém. É uma coisa louca, né? Porque às vezes fala assim, poxa, não quero isso. E o Senhor falou assim, eu vou provar que eu posso fazer. Não é o que você quer, né? Não é o que você quer. Você pode até não querer, mas igual a mensagem que eu vi. Né? Os seus planos, eles dão certo a partir do momento que eles estão alinhados com o plano de Deus. Quando ele se chocar com os planos de Deus, o que vai cair por terra é o seu.
Amém. O dele prevalece. O dele prevalece. Isso não me assusta, não. Isso me deixa muito aliviado. Seguro. Porque me deixa seguro. Porque eu sei que eu sou apto a errar. E Deus não. Então, se eu tenho um plano, meu plano é esse. Tá com o meu profissional, a área que eu escolhi, que é algo que eu guardo mais pessoal para mim. Está exercendo e com o meu ministério também em andamento. Paralelo a isso. A paralelo. Porém, se não for o que Deus quer pra mim, amém. Que Deus me direcione, me ilumine, me dá uma luz aí, desce Ou seja, nós temos um Felipe totalmente disponível disponível. ao que Deus tem. Se é uma varoa, se é um... Não, a varoa tem que trampo. ter, né, Deus? Tem que ter? Misericórdia. Não, tem que ter aí. Essa é uma exigência. Não, é exigência, A única. né? Tem que acompanhar aí. Você vai fazer uma missão aí sozinho, não. É, tem isso que... aí. A Bíblia fala que é melhor andar em dois, né? Anda dois. Exato. Vai ficar andando com marmanjo pra cima e pra baixo? Ah, tá, é chato, né? Tá chato, é chato, né? Gente, é isso aí. Eu conversei aqui com o Felipe Coelho. Felipe Coelho, que eu esqueci de falar no começo, que é líder do líder do teatro do Atmosfera Jovem. Obrigado, Felipe. Deus abençoe. Muito bom conversar com você aqui, ouvir sua história, ouvir aquilo que você pensa. Às vezes a gente não tem tempo de sentar e trocar uma letra assim. E talvez essa seja a oportunidade que nós temos de conversar e ter essa galera acompanhando a gente. Obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço também, Michel, a confiança, uma responsabilidade estar aqui. Né? A gente nem sabe quem está do outro lado nos assistindo, né? Mas eu espero que vocês sejam abençoados e edificados com essa palavra. E se você se deparou com algum momento da sua vida de algo que eu já passei, saiba que é só Deus que capacita e que faz acontecer. Se você for ficar tentando com suas próprias mãos, você vai se estrepar igual eu me estrepei. É isso aí, gente. Ó, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar sempre aqui com a gente. Felipe, também muito obrigado. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. E continue acompanhando aí. Venha nos visitar na Atmosfera Jovem, que cada culto, gente, é benção demais. Amém. O Michel é suspeito de falar que ele que tá pregando muitas das vezes ali, mas ali, como um telespectador, eu posso falar. Gente, é muito benção, é edificante. Eu falo pro Michel, eu amo quando você confronta, eu amo mensagem que confronta. Às vezes algo ali que a gente tá errando, procrastinando, e vem ali e eu falo, obrigado, Deus, eu entendi que é pra mim, vou praticar isso aí, que eu preciso mudar, né? Ninguém é perfeito. Se você acha que, vou ali, todo mundo não é. Estamos em processo, estamos em ascensão. Igual eu falei, só vamos estar perfeito quando Jesus vir transformar nosso corpo em um corpo incorruptível. É um processo eterno aí. Então, venha nos visitar, venha fazer parte, venha se envolver com a gente. Os ministérios tem um monte, tem teatro, tem dança, tem tudo. Deus abençoe a todos e é nóis. É isso, gente. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, obrigado. Hi Lorena! Tonight. It was good. I stay from Saudi at home and Sunday. And my friend at James Hub. Your life is good. Okay, thank you. Bye! Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com Gasparzinho que está aqui. Você não pode ver, apenas quem tem olhos espirituais e pela fé pode ver. O Gasparzinho está aqui hoje para ser entrevistado no ATM Night Show Podcast. Exatamente. Vocês podem estar achando, o entrevistado não foi. Ele veio sim, ele está aqui. Mexe a caneca aí só para o pessoal ter um testemunho de fé que você está aqui. Ele está aqui, gente. Ó, mexeu. Gasparzinho está aqui comigo. Gasparzinho, como que foi a sua conversão? Como que... Nessa terra, né?